É isso aí, galera. Vamos lá. Começando mais uma live número 95. E eu confesso que eu já tô me perdendo aqui na contagem. Eu fui deixar minha esposa no trabalho. Aí a amiga dela lá, a Paloma, falou: Ah, você vai pra live 95, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembrei que hoje é a live 95. Agradecer publicamente aqui a Paloma por ter lembrado o número aí da live aqui de hoje. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. 7h56 da manhã, dia 30 de novembro, último dia de novembro. Estamos chegando aí no último mês de 2023. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo de fundos imobiliários. Beleza? Manhã de sol em São Paulo, o tempo já esteve mais aberto, agora o tempo está fechando. Provavelmente 3, 4 da tarde vai chover de novo, tem sido a realidade de todos os dias dessa semana aqui em São Paulo. Mas é isso aí, galera, vamos lá. Grande Diego tá aí na área, bom dia, meu irmão, vamos que vamos, vamos nessa. Vamos começar o nosso bate-papo, beleza? Lembrando, aquele recadinho de sempre, tá? Para quem tem interesse em ter o meu acompanhamento pela XP, quem deseja ter a minha assessoria, o acompanhamento da carteira de investimentos pela XP, quem tá aqui no Instagram pode me chamar no direct, manda uma mensagem. Quem tá aí na gravação do YouTube, tem o link aqui no meu Instagram, pode entrar e aproveita e já me segue, se você ainda não me segue, manda uma mensagem lá, beleza? E aí a gente vai, troca uma ideia, marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança para assessoria. Beleza? Lembrando que a assessoria você não precisa desembolsar dinheiro, quem me remunera é a própria XP, tá? Em função dos produtos e dos investimentos que você fizer. Inclusive, galera, acho que é até bom, tenho visto algumas pessoas atacarem aí a assessoria. Inclusive, quem quiser saber sobre o trabalho do assessor e sobre remuneração e tudo mais, tá? Pode dar uma olhadinha na resolução CVM 178 e resolução CVM 179, que saíram esse ano, tá? Saíram aí em junho de 2023, beleza? E aí você tem total direito de saber sobre a minha remuneração, como é que funciona, como é que tá sendo a comissão para mim, tá? Então esse é um direito do cliente, tô deixando claro aqui. Não tem sentido não esclarecer como é que o mercado funciona, não tem sentido deixar isso passar, até porque é uma obrigação minha legalmente falando perante a CVM, tá? Então, falando aqui, tá? O meu trabalho ele é por comissão, sim. Se você, cliente, quiser saber a minha remuneração por trás daquele produto, você pode saber sem nenhum problema, tá? E é o meu dever falar isso pra você. Beleza? Então, pode questionar, se você tiver um outro assessor aí também, pode perguntar pra ele, ele tem a obrigação de falar pra você qual que é a remuneração dele. Beleza? Show de bola, galera. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. BCFF, olha aí, hein? BCFF disparando e RDM caindo. Que coisa, hein? BCFF dispara e tem maior alta em 3 meses e RDM11 cai pela 7ª vez. Veja o que aconteceu. BCFF, desdobramento, beleza? Chegando aí a 9,12, então o fundo teve um desdobramento aí de 1 para 8, mais um fundo indo ali para a casa da base 10, beleza? E aí o fundo teve uma alta aí de mais de 3%, beleza? Já na outra ponta, IRDM teve uma queda aí de mais de 2%. E galera, quando a gente olha o preço do IRDM, a gente tá aqui, ó, no patamar de R$ 72,92, beleza? Então o fundo caiu significativamente ao longo do tempo. Quando a gente olha aqui o acumulado do ano, a gente vê uma queda de 20%. A gente começou aqui em R$ 92 e agora a gente já está aí com quase R$ 20 de diferença, beleza? E eu estava conversando ontem com meu amigo, né, que eu falei, quem viu o story lá do fundo imobiliário, da minha cliente, do Viagem Ancoragem, foi o mesmo amigo, e eu estava conversando com ele sobre esse fundo na hora do almoço, e cara, deixa eu virar para mim aqui. E qual que é o ponto aqui no IRDM? Eu já tive até a oportunidade de visitar a gestora. Eu já fui lá conversar com o pessoal e tal. Isso há muito tempo, no início desse ano. Logo assim que eu tinha me mudado para cá, para São Paulo. E aí visitei lá o escritório da Iridium. E qual que é o ponto aqui do Iridium? É um fundo que a ideia é montar uma carteira balanceada, de risco e tudo mais.
A ideia é fazer uma diversificação de indexador, apesar do fundo hoje estar mais posicionado em inflação. Então, a ideia do fundo não é correr muito risco com a carteira. Só que a gente começa a ver um empilhamento de estratégias que estão ali com um pouquinho mais de cuidado. Alguns fundos imobiliários delicados, como o HCTR, o TORD, o DEVA, o VSLH, inclusive HCTR com um preço médio bem alto na carteira do IRDM, um preço médio ali de mais ou menos R$119. Então tudo isso acaba pesando, beleza? Além, claro, do fato de você ter um fundo com maior exposição em inflação e aí você acaba tendo dividendos menores, beleza. Só que o principal ponto que o mercado tem batido é principalmente esse empilhamento de probleminhas ali de inadimplência, a carteira de fundos imobiliários. Então o mercado ele já precifica ali uma expectativa ruim para esse fundo. Então, confesso que no início dessa queda eu tava mais... não, movimento ali por conta de inflação, isso vai passar. O fundo pagou aí um dos menores dividendos de 2023 e ok, vai passar. Só que as coisas foram acontecendo e o mercado continuou precificando esse fundo de uma forma mais negativa. Então, hoje, o que eu tenho feito com os meus clientes lá na XP? Cara, até ontem mesmo eu recebi uma pergunta de um cliente, falou, cara, o que eu faço com Betal e RDM? Eu falei, olha, as duas posições realmente estão com uma queda mais significativa. Vamos parar, pelo menos nesse primeiro momento, vamos parar de fazer aporte. Vamos acompanhar, vamos esperar, tá? Porque também, um ponto, eu até comentei isso no story ontem que eu falei do Deva. Não é porque o fundo está caindo que significa uma oportunidade de compra, tá? A gente precisa entender o risco daquela operação, a gente precisa entender o que está acontecendo para fazer aquele fundo cair, tá? Então, cuidado, não é porque tá caindo, é legal essa visão de, tá caindo, oportunidade e tal, isso é legal, mas a gente também precisa filtrar esse movimento. Cara, tá caindo, por que tá caindo? O que tá acontecendo? O que pode estar fazendo o mercado jogar aquele fundo para baixo? Beleza? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. E onde que a gente vai buscar essa informação? Fato relevante, comunicado ao mercado, relatório gerencial é uma ótima ferramenta para isso. Então, a gente precisa saber separar e entender o que está acontecendo. Então, não é porque está caindo que também é uma oportunidade. A gente pode acabar tendo ali uma situação que é o mercado precificando um cenário ruim. Então, vale mais a pena você esperar nesse primeiro momento, mesmo que você compre ali um pouquinho mais caro depois, quando o fundo retomar, mas pelo menos você está tendo uma clareza ali de como é que o fundo está reagindo, como é que a gestão está tocando o trabalho. Beleza? Então, a melhor coisa a se fazer nesse momento, onde a gente tem um cenário de queda sucessiva, é esperar. É esperar. Tá? É diferente, por exemplo, vou fazer um contraponto aqui com o XPLG. XPLG, no início do mês, veio aí de uma sequência de queda bem forte. A gente teve aí 9 dias consecutivos de queda no XPLG. Só que quando você vai olhar o fundamento, você encontra um fundo com a menor vacância dos últimos 4 anos, você encontra um fundo que fez uma boa captação, está conseguindo reduzir despesa financeira. Então, a princípio, o fundo está melhorando os fundamentos. O que você pode ter ali? Correção de preço, realização de lucro, enfim, algo desse tipo. Beleza? No IRDM, a gente tem algumas coisinhas delicadas. Por mais que essas coisas complicadas, elas individualmente, elas não ocupem um patrimônio significativo do fundo, quando somadas, é chato. Beleza? Então a gente está falando aqui de um fundo que está ali com uma certa dificuldade, com alguns fundos imobiliários, está com algumas operações de crédito um pouquinho mais delicadas, então isso acaba impactando ali a percepção do mercado sobre o fundo. É diferente, por exemplo, do XPLG. Beleza? Então a gente precisa interpretar e saber buscar essas informações. Tá bom? Então cuidado, não é porque está caindo que é necessariamente um desconto e que vale a pena você entrar. Você precisa entender o que está acontecendo, o que pode estar dando de errado ali, dá uma olhadinha no relatório gerencial para ver se tem alguma coisa que possa justificar aquela queda.
Se você não encontrar nada que justifique, né? Então, provavelmente aquele movimento ali é realização de lucro e aí você pode acabar tendo uma oportunidade. Agora, se você começa a observar que tem algumas coisinhas que estão dando errado, aí é melhor você ter mais cautela e seguir acompanhando. Mesmo que você compre depois num precinho um pouquinho mais caro. Mas é melhor você seguir acompanhando do que você acabar entrando num fundo que na verdade é uma faca que está caindo e você está tentando pegar ela no ar. Beleza? Então, vale a pena você olhar com cautela esse movimento de queda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galera, quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Fica à vontade, pode mandar. E lembrando, quem tiver interesse na assessoria, é só me chamar no direct, quem está assistindo aí a gravação, o link do meu Instagram tá aqui. E tem um formuláriozinho também, que eu tô deixando aí, você pode preencher, que eu conheço um pouquinho mais da tua vida financeira. O Rudi Reale botou, fala do Betal. Claro, vamos lá. Então, ontem o meu cliente lá, ele perguntou sobre o Betal. A gente já até chegou a falar dele em uma live lá atrás. Eu lembro de ter falado sobre o Betal. E a gente teve também um probleminha de inadimplência. Deixa eu até pesquisar aqui na parte de notícias. A gente teve lá atrás e tudo mais, algumas coisinhas sobre inadimplência e tudo mais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. É uma notícia aqui do dia 14 de abril, saiu no Brasil Journal. Aqui, ó. Então a gente falou lá atrás e tal. Provavelmente a gente falou dessa inadimplência aqui, beleza? Então, ó, sobre da usina Serpasa aqui, ó. Um fundo do BTG, o Betal, comprou 100% das cotas de outro CRI de 60 milhões emitido para financiar o mesmo projeto. Então a gente tava aqui, cenáriozinho de inadimplência e tudo mais. Cerca de 10% esse CRI da Serpasa tá lá no patrimônio do Betal e tudo mais. Beleza? Então, a gente comentou aí sobre alguns cases de inadimplência. Não, desculpa, foi o BTRA, não foi o Betal não, foi o BTRA. Mas vamos lá, gente, Betal. O Betal, ele é um fundo do BTG, tá? Ele não seria bem um fiagro, tá? Ele seria um fundo agrícola, beleza? Então, ele tem imóveis aqui voltados para o segmento de agro, tá? Voltado para o segmento de agro, e a gente tem também alguns papéis aqui de crédito. Beleza? Então, ó, destaques financeiros, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O fundo tem 11 ativos, tá? Isso considerando crédito e papel. 100% dos contratos são atípicos, beleza? Um prazo médio aqui de vencimento de contratos de quase 9 anos, prazo longo, então algo bem interessante. Valor de mercado aqui no momento do relatório 489 milhões, valor patrimonial 625 milhões, então o fundo sendo negociado ali com um certo desconto em relação ao patrimônio. Beleza? Comentários do gestor, beleza? Aqui sobre o portfólio, e aí sobre o CRI Serpasa, que a gente viu aqui agora no Brasil Journal. A Serpasa realizou o pagamento parcial da parcela mensal de juros de outubro. A empresa segue no processo de venda de ativos imobiliários dos sócios de forma a fortalecer sua posição de caixa para cumprir com o pagamento de seus credores. A gestora segue monitorando o projeto e a evolução operacional da usina. Reforçamos que a falta de pontualidade, recorrência e totalidade desses pagamentos tem afetado o nível de distribuição de proventos do Betal. A gestão está trabalhando em alternativas de estrutura para fortalecer sua posição como credora, bem como retomar o fluxo de pagamentos constantes o mais rápido possível. Então a gente tem aqui um CRI que está, enfim, com um certo probleminha de inadimplência que a gente viu ali desde abril, beleza? E isso acaba também impactando o resultado do fundo. Então, quando a gente olha o resultado acumulado aqui, tá? A gente vê que o fundo está perdendo para o CDI, está perdendo para o IFIX. Então, cenáriozinho um pouquinho delicado aí para esse cara. Por isso que eu falei pro meu cliente, cara, vamos dar uma estopada, vamos deixar um pouco de lado, tá? Eu já peguei esse cliente com o Betal na carteira, beleza? Não foi uma recomendação minha, importante deixar claro. Mas, enfim, ele já veio com esse fundo na carteira. Então eu falei, cara, vamos dar uma segurada, vamos esperar um pouco para ver o que a gente vai ter aí
de avanço. Mas o que a gente vê é realmente uma sequência de queda. Vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio. Então, a maior parte da carteira está atrelada a imóvel, seguida aqui de papel, depois tem contas a receber, renda fixa e tem outros ativos aqui. Beleza? Vamos lá, 100% dos contratos atípicos, então isso traz mais segurança aí financeira numa rescisão antecipada. Tipo de ativo, beleza? E aí o percentual de participação na receita, o indexador aqui da carteira IPCA, beleza? Vamos dar uma olhadinha, ó, a carteira de ativos e vamos ver o percentual lá, se a gente consegue ver o percentual do Serpasa. Ele não fala aqui, ó, qual que é o percentual do Serpasa no fundo. Ele não fala. Carteira de ativo, ele não fala. Qual que é o percentual do Serpasa no fundo? Essa informação seria bacana de ter, mas ele não fala. Mas pelo Brasil Journal ali por volta de 10%. Beleza? Então é um fundo que tem ali tanto papel e imóveis ali no setor do agronegócio, voltado aí para logística, tá? E aí tá com esse probleminha aí envolvendo o CRI Serpasa, algo que está impactando ali geração de receita e, por sua vez, dividendos no Betal. Então, por conta desse movimento de queda, eu sugeri que meu cliente esperasse ali um pouco, acompanhasse um pouco mais, a gente vai acompanhar um pouco mais aí o Betal, como é que a gente vai se desdobrar, para a gente poder definir se vai vendendo, se vai fazendo novas alocações, enfim. O fato é que hoje, aqui no Betal, deixa eu colocar no Status Invest, a gente está com um fundo ali com um desconto razoável. Deixa eu abrir aqui, ó. Betal 11, ó, vamos lá. Então, ó, a gente está com um PVP de 0,70, realmente o fundo está bem desvalorizado no mercado. Tem ali uma certa participaçãozinha no IFIX, 0,3%. Tem uma liquidez aqui, ok, 913 e quase 46 mil cotistas. Beleza? Então é um fundo que tem até uma certa robustez, mas que está ali sendo impactado por um CRI na sua carteira, o CRI Serpasa. Beleza? Então, um pouquinho aí do Betal para a gente conversar aí. Beleza, galera? Tranquilo, de boa? Se tiver dúvida, pode mandar aí. Tranquilo, Rudi? Hoje, dia 30, começa aí emissão do MXRF, começa a subscrição do MXRF. Beleza. Parará. Ontem eu tava dando uma olhadinha. No TRXF. Beleza, TRXF. Imagina. TRXF encerrou aí a sua captação. A ideia do fundo era captar 350 milhões, o fundo captou 224, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, oferta pública de distribuição de cotas, anúncio de encerramento, vamos lá. Então, ó, só para comentar aqui, né, era um fundo que estava fazendo emissão de novas cotas, então o fundo aí anunciou o encerramento da emissão, conseguiu captar aí 224 milhões de reais, beleza? O fundo tinha o objetivo de captar 350, captou aí mais da metade. Tá? Foi uma subscrição ok, razoável. O fundo captou aí mais de 50% do objetivo, beleza? E, enfim, conseguiu aí levantar 224 milhões com o período de emissão de novas cotas. E aí saiu aqui, galera, o formulário para liberação de novas cotas, beleza? Então, ó, o encerramento aqui foi dia 17 do 11, tá? Então, de 17 a 27 do 11, tá? A oferta encerrou agora dia 27, encerrou essa semana. E aí, a gente vai ter aí as cotas integralizadas e disponíveis aí para negociação no dia 7 do 12, beleza? Então, no dia 7 do 12, você já vai ter aí as cotas integralizadas e disponíveis
para negociação. Beleza? Então, se você participou aí da emissão do TRXF, tá? No dia 7, até bacana que tem um cliente meu que participou da emissão do TRXF, já vou avisar para ele. Tá vendo? Ó? Live também a gente levanta um monte de coisa para falar para cliente. Então, dia 7/12, se você participou da emissão do TRXF, 7/12, você vai ter aí as novas cotas integralizadas e disponíveis para negociação. Beleza? Tranquilo, de boa? Então, mais um fundo aí conseguindo fazer uma captação razoável. Beleza? Não foi o objetivo total, mas conseguiu fazer mais ali da metade. Beleza? Algumas emissões têm realmente flopado. Bom, essa daqui deu meio certo. Um pouquinho mais aí de 50%. Deve ter batido ali, era 350 milhões, então bateu mais ou menos 60 e poucos por cento do objetivo. Perfeito. Galera, deixa eu compartilhar agora com vocês aqui. Ontem, quem viu meus stories, viu que eu estava estudando esse documento aqui, tá? Documento que saiu pela Research da XP, tá? Grande Maria Fernanda Violatti, uma das referências para mim em fundos imobiliários, fez esse estudo aí, tá? Sobre fundos de galpão logístico, beleza? Aí comentando um pouquinho sobre expectativas para o mercado brasileiro, mercado de galpões, tá? Então, não vou gastar muito tempo aqui falando dessa parte mais técnica e tudo mais, mas o que a gente observa? A gente observa uma evolução da vacância aqui desse segmento ao longo do tempo. Então, hoje a gente está aí com um patamar de vacância na média em 10%. Então, é um patamar de vacância realmente bem saudável, bem tranquilo. A gente tem tido aumento de estoque, aumento de quantidade de área disponível desses fundos e a gente tem observado aqui uma vacância mais baixa, beleza? Então, essa questão de estoque e vacância mais baixa, ela acaba também alterando a dinâmica de preço, o quanto que está sendo cobrado por metro quadrado, beleza? Então, a gente tem aqui um cenário bem razoável, bem interessante, olhando para fundo de galpão. Então, a gente está num cenário de vacância aqui realmente bem baixo. A gente vê uma evolução também do preço médio por metro quadrado pedido. A gente vê uma evolução bem bacana também. Então, isso acaba fazendo com que fundos de galpão acabem gerando mais receita. Beleza? Preço médio pedido aí por galpões logísticos. A gente vê que em São Paulo o preço médio ele é mais alto, seguido aqui de Minas Gerais, ali a região de Extrema. Depois a gente tem aqui Rio de Janeiro, Pernambuco bem empatadinhos e o Paraná. A gente está aqui com um nível de preço mais baixo. Beleza, galera? Expectativas aí para o mercado brasileiro. Então, maior parte hoje dos galpões logísticos são ocupados por empresas de bens de consumo, tá? Magalu, Casas Bahia, Amazon, Mercado Livre, tá? E o que é bacana aqui comentar? A gente caminhando mais profundamente para esse cenário de queda de juros, a gente começa a ter um novo estímulo aí da economia, as pessoas tendem a consumir mais, dinheiro fica mais barato, então a gente acaba tendo aqui um favorecimento de vendas e aí mais essas empresas vão demandar por espaço, estoque. Então, essa queda da taxa Selic, esse novo estímulo da economia, acaba favorecendo essas empresas e, por sua vez, a gente acaba tendo também um favorecimento para o setor aí de galpões logísticos. Seguidos aqui, ó, a gente tem transporte logístico, 30% aí do segmento de galpões logísticos está ali no segmento de transporte e logística. Beleza? Maravilha. Cap rate, segmento de fundo, tá? Hoje o segmento de logística, ele ocupa cerca de 19% do IFIX, tá? Nosso índice de fundos imobiliários, tá? Os fundos com maiores relevâncias no IFIX, HGLG, XPLG, BTLG, LVBI e BRCO, beleza? E aí aqui os percentuais de participação no IFIX, respectivamente. Beleza? Aqui uma relação de valor de mercado, valor patrimonial. Então a gente vê que na média
O setor de galpão está ali com um descontinho de mais ou menos 2% em relação ao valor patrimonial, tá? Isso aqui que é legal, galera, ó, uma média do valor de mercado sobre o valor patrimonial, tá? O PVP do setor. A gente vê que o setor de laje corporativa é um setor que realmente está bem descontado, é um setor que ainda está pressionado, a gente ainda tem algumas oportunidades interessantes. Depois, fundo de papel, o próprio IFIX, segmento de logística, segmento de shopping e o segmento híbrido, ali, a LZR, KNRI, fundos com essa pegada mais híbrida. A gente vê que realmente o setor de shopping deu uma boa disparada aqui. Retorno acumulado aí nos últimos 12 meses por segmento, beleza? A gente vê o setor de logística realmente bem interessante e o setor de shopping aí realmente despontando, beleza? Sobre aí os fundos que a XP cobre, os fundos de logística, HGLG, maior fundo de galpão logístico aqui, quase 5,2 bi de patrimônio. E aqui, ó, esse gráfico aqui é interessante. A gente tem alguns fundos imobiliários aqui com PVP acima de 1, tá? Mas, o que é interessante comentar? Não é porque o PVP está acima de 1 que o fundo não tem oportunidade para valorizar e não tem espaço para novos aportes, beleza? Então vamos lembrar que PVP não é a melhor métrica para falar se um fundo de tijolo está barato ou caro. LVBI anunciou uma venda de um imóvel, fiz até um vídeo sobre isso. LVBI anunciou uma venda de um imóvel 16% acima do último valor patrimonial dele. Então, se o PVP do LVBI tivesse, sei lá, 1,05, o fundo vendeu um imóvel 16% acima do valor patrimonial. E aí, PVP de 1,05, tá barato ou caro? Olhando essa venda de imóvel, beleza? Então, se o fundo tá com PVP acima de 1, significa que de alguma forma o mercado está gostando ali do portfólio, está gostando do que a gestão está fazendo, está precificando crescimento de geração de receita, né? Até esse comentário aqui que a Mafê traz nesse trecho aqui, beleza? Mas não é porque o PVP está acima de 1 que o fundo necessariamente está caro e não vale a pena comprar, beleza? O retorno acumulado aí dos fundos, tá? A gente vê que a maior valorização aqui tá por conta do BRCO, 35% nesse ano, tá? E esse gráfico aqui ele é bacana, que é o gráfico de volatilidade versus retorno em 12 meses. Quanto mais para a direita, você vai ter aí fundos com maior volatilidade, quanto mais para cima, fundos com maior retorno. Então a gente vê aqui o BRCO com uma boa volatilidade, porém entregando um retorno aqui bem razoável. Fundos que estão entregando um retorno mediano, porém com uma volatilidade mais baixa, HGLG, BTLG e XPLG. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, esses três fundos aqui, tá? Os três maiores aí da indústria, entregando ali uma volatilidade mais baixa e entregando um retorno mediano. Beleza? Quando a gente olha aqui em termos de patrimônio, ó, são os três maiores patrimônios aí em termos de galpão: BTLG, XPLG e HGLG. Beleza? Comparação aqui do Dividend Yield frente à NTNB 2035, Tesouro IPCA 2035. Então a gente vê que a gente tem aqui um ganho em relação à NTNB, tá? O maior ganho aqui, ele tá no PATL, tá? E aí por que o Dividend Yield do PATL tá mais alto? O fundo tá desvalorizado, beleza? O fundo tá mais desvalorizado, o fundo caiu, então a gente acaba tendo um Dividend Yield mais alto. E aí, obviamente, a gente vai ter um spread, uma diferença para a taxa pré do Tesouro IPCA maior, tá? Então, deixa eu até virar para mim aqui. É um ponto bacana de comentar. Não é porque o dividend yield tá alto que o fundo tá bom, beleza? A gente precisa olhar como é que tá a carteira do fundo, a gente precisa olhar como é que tá aí o PVP, como é que o fundo tem performado, porque se o fundo tá desvalorizando, o dividend yield vai subir, tá? Então, não é porque o fundo tá com dividend yield alto que ele está entregando um bom resultado, que ele está entregando bons dividendos, tá? É importante a gente ter essa visão de que está acontecendo com o fundo antes da gente tomar uma decisão de investimento. Beleza? E aí, galera,
um ponto, deixa eu até virar aqui. Essa parte do estudo eu achei bem bacana, que é sobre contratos típicos e atípicos. Eu achei legal essa visão aqui, essa visão eu não tinha. Márcio, já respondo a tua pergunta aí, tá? Tô falando aqui do estudo que eu tava lendo ontem sobre, inclusive, fundos de galpão, beleza? Então, já respondi a tua pergunta. Galera, vamos lá. Aqui, esse gráfico, ele mostra percentual de contratos típicos e atípicos nos fundos imobiliários que a XP cobre, tá? E aí a visão é a seguinte: contratos atípicos, eles trazem mais segurança financeira quando a gente está falando de uma rescisão antecipada, aquilo que a gente sempre fala aqui nas lives. Contratos atípicos trazem mais segurança financeira, principalmente para o longo prazo. A gente tende a ter prazos mais longos, beleza? Então, geralmente, a gente tem uma multa rescisória proporcional ao que falta até o vencimento. Então, contratos atípicos, eles trazem mais segurança para o fundo olhando para longo prazo, olhando na questão ali da rescisão antecipada. Agora, contratos típicos, tá? E aí a Mafê traz aqui, né? Em momentos de baixa vacância e crescimento real de preço, ou seja, crescimento acima da inflação, contratos típicos tendem a trazer mais impactos positivos para o fundo, beleza? Por quê? Porque no contrato típico a gente vai ter um reajuste ali de acordo com a inflação do período e possibilidade de revisão. O contrato atípico, ele tende a ficar um pouquinho mais travado. Ele é bom para o longo prazo, para a segurança financeira do fundo, principalmente no momento de rescisão, mas o contrato típico, ele garante ali uma segurançazinha de curto prazo. Tá? Então era uma visão que eu não tinha e eu achei bem interessante. O contrato típico ele tem mais facilidade ali para fazer essa revisão ali do preço, para fazer esse repasse aí da inflação, que é um contrato que a gente tem tradicional aí de locação, beleza? Então, aqui ó, né, aí ela comenta: em contrapartida, durante momentos de menor demanda por galpões logísticos, ter maior exposição em contratos atípicos tende a ser mais benéfico por apresentar maior resiliência e gerar receita em cenários mais desafiadores. Porque se o inquilino ali decide sair, cara, ele vai ter que pagar uma multa proporcional ao vencimento do contrato. Então, beleza. O fundo vai tomar uma vacância? Vai, mas ele vai ter que receber uma multa proporcional ao que faltava para o vencimento do contrato. Então isso acaba trazendo mais segurança. Beleza? Então, dentro do universo de cobertura aqui, a gente vê que a maior parte dos contratos são típicos. Beleza? A maior parte dos contratos aqui são típicos. Então, isso acaba trazendo ali um pouquinho mais de segurança ali no cenário de curto prazo, tá? Mas também ter exposição em contratos atípicos, a gente acaba tendo ali um favorecimento para o longo prazo, principalmente em rescisão antecipada. Beleza, galera? Então, sobre contratos típicos e atípicos. Aí algumas atualizações de tese, BTLG, HGLG, XPLG, LVBI, tá? Beleza, então, sobre BRCO, deixa eu virar aqui para mim, sobre BRCO. Bom dia, professor, BRCO com essa queda é oportunidade? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no BRCO. Tava até falando com esse amigo, né, que eu falei no início aí. BRCO, qual que é o ponto ali do BRCO? BRCO, galera, a gente tá tendo uma dificuldade aí com esse fundo, que a gente está tendo diversos anúncios aí de saída de inquilino, beleza? O fundo ele é bem tocado, tem alavancagem baixa, tem bons imóveis, tem boa diversificação geográfica, os imóveis estão ali em regiões muito bem localizadas, tá? Mas o fundo tem tomado diversos anúncios aqui de rescisão. Foi Magalu, foi Carrefour, agora a TW Transportes, beleza? Então, galera, e é um contrato, poxa, que representa 3% ali da área bruta locável, tá? Essa locação gera aí mais ou menos 2 centavos por cota, beleza? Então,
O ponto é que o mercado tá vendo que, poxa, a gente está tendo ali diversos anúncios de saída de inquilino no BRCO. Então o mercado ele já começa a precificar tudo isso. Porra, um monte de inquilino anunciando saída, um monte de gente falando que vai sair, rescisão antecipada. O impacto na receita, ele só vai começar de fato no ano que vem. A gente tem ali um período de aviso e tudo mais, tá? Só começa a ter de fato impacto no ano que vem, tá? Mas qual que é o ponto? Aí a gente vai ter que acompanhar aqui o trabalho da gestão para poder fazer novas locações. Cara, no geral, é um fundo bacana, é um fundo que é bem tocado, tem bons imóveis, tá? O fundo chegou a ter ali um patamar de mais ou menos 12% de vacância, fez gestão ativa, vendeu o imóvel, reduziu vacância de novo, tá? Até inclusive nesse documento da XP, ele mostra aqui a evolução, ó, da taxa de vacância ao longo dos anos. Ó. Então, a BRCO está logo de cara. Estava com vacância zerada em 2021, 2022 bateu 12% e 2023 está zerado. Mas a gente está aí com diversos cases aí de saída de inquilino. Beleza? Então, vamos acompanhar para ver como é que vai ser o desdobramento, se o fundo vai conseguir fazer novas locações. Nesse primeiro momento, cara, eu enxergo como oportunidade. Tá? O fundo já teve um patamar mais alto de vacância, conseguiu rodar bem. É um fundo que, a princípio, tem bons fundamentos. Tá? Deixa eu até colocar aqui o último relatório gerencial para a gente dar uma olhadinha. Então, é um fundo que, a princípio, tem bons fundamentos, roda bem, alavancagem baixa. Tá? Minha internet caiu aqui, deixa eu reconectar. Então, minha internet deu ruim aqui. Minha internet no computador deu ruim. Eu não vou conseguir, E se eu reiniciar, eu vou perder a gravação aqui. Minha internet deu ruim. Vou deixar pra mostrar amanhã. Minha internet caiu do nada aqui. No computador. E se eu for reiniciar o computador, eu vou perder a gravação. Mas, quando a gente olha o relatório gerencial do BRCO, a gente vê que de fato o fundo tá com fundamentos interessantes, o fundo tá conseguindo performar bem, beleza? Então, vamos acompanhar agora como é que vai se dar aí essa reposição. Não tô conseguindo. Como é que vai se dar aí essa reposição dos inquilinos, tá? Mas a princípio, eu vejo como uma oportunidade bacana. É claro, vá fazendo ali movimentos de forma gradual, tá? Nada de sair colocando all-in em BRCO11, mas é um fundo que eu gosto, é um fundo que eu acho interessante, tem fundamentos ok, tá? E que eu acredito que vai conseguir aí fazer boas locações, beleza? Principalmente com esse cenário de queda de taxa de juros, a gente começa a ter uma melhora na economia, mais demanda, então eu vejo com bons olhos, tá? Os imóveis são bem interessantes, são bem localizados, tá? Então eu acredito que o fundo possa sim estar como oportunidade. Mas é claro, é um pontinho de atenção, esse aumento aí no número de rescisões antecipadas. Ok? Beleza. Então, fica registrado aqui. Beleza, pessoal? De boa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? É isso aí, galera. Então, por hoje era isso, tá? Quem tiver interesse aí na minha assessoria na XP, só falar comigo, pode me chamar aqui no direct. Quem tá assistindo a gravação do YouTube, pode cair no meu Instagram, o link pra chegar aqui nele tá aí também na descrição do vídeo, beleza? E tem também um formuláriozinho que eu deixei, beleza? Não vou conseguir abrir aqui agora por causa da internet que caiu, mas tem um formuláriozinho ali que eu também deixei. Você pode preencher, vou conhecer um pouquinho mais da sua vida financeira ali, tá? E a gente marca uma reunião, troca uma ideia. Se fizer sentido a assessoria pra você, a gente avança. O que você precisa para ter assessoria comigo da XP? Ter conta na XP? Anderson, não tem. Beleza, a gente cria uma, pode fazer portabilidade, sem nenhum problema, tá?
Você não tem custo para fazer a abertura de conta, você não tem custo para fazer a transferência de custódia e, além disso, você tem ali a oportunidade de ter o meu acompanhamento, tá? E quem me remunera é a própria XP, você não precisa pagar nada para ter o meu acompanhamento. Beleza? Então, quem tiver interesse, quem tá aqui no Instagram pode me chamar, quem tá assistindo aí no YouTube pode me chamar também, que a gente vai conversar sobre. Beleza, pessoal? Maravilha! De boa! É isso aí, galera. Então, muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo, obrigado pelas dúvidas, pelos comentários, espero ter agregado aí, espero ter ajudado, beleza? No mais, uma excelente quinta-feira para todo mundo, estamos aí, nos vemos ao longo do dia, daqui a pouquinho saindo para o escritório, nos vemos amanhã na Live 96, e é isso, galera, um bom dia a todos, um excelente dia, uma excelente quinta-feira, vamos em frente, valeu!